Rapaz, terça-feira, daquele jeitinho na Champions, hein? Sexta rodada da fase de liga e tivemos resultados importantíssimos, cara. Eu acompanhei dois jogos, é verdade, mas ó, tivemos a vitória do Real Madrid em Bérgamo com mais uma vez o Vinícius Júnior sendo decisivo, 3-2, gol de Mbappé, gol de Bellingham, enfim, um jogo dificílimo para o Real Madrid, uma vitória importante. Tivemos uma vitória na Bacia das Almas, num jogo muito complicado e complexo do Bayer Leverkusen contra a Inter de Milão, uma festa da torcida do Leverkusen bonita na Bahia Arena e 1-0 num lance aos 90 minutos de partida. Tivemos o Paris Saint-Germain aqui, enfim, se não vencesse hoje, eu já poderia cravar que estaria fora dos 24 classificados, conseguiu uma vitória importante, teve gol de Gonçalo Ramos, 3-0 contra o RB Salzburg, mas eu acompanhei dois jogos em simultâneo, né? O bom de estar em casa, de não estar nessa cobertura, e aqui entre parênteses, não estou trabalhando nessa rodada da Liga dos Campeões ainda por ordens médicas, eu não posso levantar mais de 6 quilos por enquanto. Isso vai passar daqui uma semana, né? Tá indo muito bem a minha recuperação, obrigado aí pelas mensagens de vocês, mas por isso não poderia trabalhar sozinho e a gente trabalha como vídeo repórter, né? Então eu estou sozinho no estádio e não conseguiria levar todo o material e ter agilidade para fazer as paradas que a gente tem que fazer, função de dois, né, em um, e por isso não fiz a cobertura. Mas o bom, né, se tem alguma coisa boa disso tudo, é que você consegue acompanhar alguns jogos em simultâneo, né? E eu vi Clube Bruges e Sporting, um jogo com muita polêmica, tá? Eu vou abrir aqui falando sobre essa partida, mas eu já adianto que, enfim, lambanças e falta de estratégia fizeram com que o Sporting deixasse uma vitória pelo caminho. Tá? Lambanças de arbitragem. E também a vitória tranquila, vai, 5-1 do Bayern de Munique na Veltins Arena, lá na casa do Schalke, contra o Shakhtar. Né? O Shakhtar está jogando lá por conta do problema na Ucrânia. E o Bayern venceu por 5-1, destaque para Olise. Falaremos desses dois jogos aqui. Peço o like de vocês, quero comentários. Eu sei que os sportinguistas vão colar aqui desesperados com o que aconteceu em Bruges. Então, deixa os comentários aqui, se inscreve no canal se não for inscrito. Aqui a gente fala do Tugão, do futebol alemão, do Brasileirão, do Corinthians e não só, de muito mais outras coisinhas. Vamos lá. Jogo com a corda no pescoço do Sporting por conta dos últimos resultados, né? Na Liga dos Campeões, o Sporting ainda almejava chegar no G8. E um resultado positivo contra o Clube Bruges, numa sequência que tinha Bruges, Leipzig e Bolonha, faria o Sporting sonhar com isso, de uma forma até plausível, né? Entretanto, isso não vai acontecer, né? Quarta derrota seguida, já tinha perdido para o Arsenal na Champions, agora a segunda derrota seguida na Liga dos Campeões. Um momento muito difícil para o clube. A mudança do Rubem Amorim para o João Pereira já é um livro aberto sobre essa situação. Eu falei isso no vídeo de ontem. Mas o amargo para o adepto sportinguista é que esse jogo especificamente o Sporting poderia ter vencido. O Clube Bruges não é nenhum bicho-papão e o Sporting teve a oportunidade e o controle no primeiro tempo para vencer. 3 pontos fundamentais antes de entrar na cronologia do jogo que eu acredito que definiram o resultado. Primeiro, as lesões. É óbvio que quando a onda negativa bate, parece que tudo fica ruim e negativo e pior. E nesse quesito de lesões, o Sporting tem sofrido. Morita, lesão muscular. O Pedro Gonçalves, fundamental para esse time, fora até 2025. Nuno Santos, enfim, o próprio Gonçalo Inácio, né? Que saiu machucado no aquecimento, teve que jogar o Matheus Reis na posição, e o Gonçalo Inácio é titular, é absoluto, indiscutível, enfim. Então, esse é um problema, mas nem todas as culpas têm que cair nisso. O Sporting não pode se apoiar numa muleta nas lesões, porque não foi por isso que o Sporting perdeu. O segundo problema, talvez o mais emblemático de todos, porque realmente teve interferência no resultado, a arbitragem, cara. Desastrosa, terrível, terrível. Eu vou entrar nos lances aqui daqui a pouco, mas, cara, o Anthony Taylor e a sua equipe, incluindo o VAR, afundaram o Sporting. Na gíria do futebol, eu não gosto de falar muito isso, porque roubar, assaltar, é uma coisa que você mexe com a índole, né, do árbitro, e nem acho que seja essa questão, não acho que o cara fez de propósito, ou que há uma conspiração da UEFA.
Porque é o Clube Bruges do outro lado, né? Não é um Tubarão. Enfim, não faz sentido. É mesmo a ruindade do Anthony Taylor. E o terceiro ponto aí não é na culpa de ninguém, é na culpa do próprio Sporting. Não só dos jogadores, mas do João Pereira, que para mim aceitou a passividade e os erros e a não continuidade, enfim, a inércia do time na segunda etapa. Fez as modificações ruins, modificou inclusive na parte ofensiva de forma tardia e viu o time perder o jogo. Basicamente foi isso. A sensação que eu tive na segunda etapa é que o Sporting não estava lá. E as principais características do Sporting não foram exploradas no jogo, especialmente no segundo tempo. Vamos na ordem cronológica para a gente falar de ponto a ponto, até para a gente trocar essa ideia aqui nos comentários. O que me preocupava era a ansiedade do Sporting. Quando a fase está ruim, os caras querem resolver as coisas muito rápido. Só que isso caiu por terra logo nos primeiros minutos com o gol do Sporting. O Sporting começa muito bem o jogo, muito bem postado, né? Com o Kenda jogando um pouquinho mais à frente, o Araújo ali pela esquerda, do outro lado você tinha o Catamo, enfim. Parecia que o Sporting tinha, de certa forma, encontrado um pouquinho mais a forma de jogar da época do Rubem Amorim neste primeiro tempo, especialmente nos primeiros minutos. E uma jogada muito bem trabalhada, com um passe disruptivo do Gyökeres. Já vamos trazer o parêntese do Gyökeres aqui, mas o passe que ele deu é fantástico para o Araújo. Chuta a bola na trave e na volta o Catamo faz 1-0. Desbloqueia o jogo para o Sporting. O Sporting ali tem um leque de opções para fazer na partida. Esperar e contra-atacar, utilizar a profundidade, utilizar a corrida do Gyökeres. Enfim, poderia ter controlado o jogo de N maneiras. Mas teve muitas dificuldades depois que fez o gol. Me parece que relaxou na marcação. Óbvio, ainda era melhor que o Clube Bruges, que estava muito mal na partida, mas não conseguia construir. E num lance, na casa dos 20 minutos, não vou lembrar exatamente, o Quaresma, ele erra no processo de construção pela direita, a bola vai para o Clube Bruges, a inversão de jogo acontece, e aí, no mano a mano, o Araújo vai mal no lance, cruzamento acontece, bola na área, chute, rebate no Quaresma de novo, ou seja, no mesmo lance, duas vezes o Quaresma vai mal e gol contra, né? Eu acho que a UEFA deu gol contra do Quaresma e o Sporting toma o gol de empate sendo muito superior na partida, assim. Talvez não em conversão de chances, mas em domínio do jogo. O jogo parecia estar extremamente controlado. Só que logo na sequência, o Sporting responde e o Araújo sofre o pênalti assinalado pelo Anthony Taylor dentro de campo, numa chegada atrasada do zagueiro num lançamento da direita para o meio, em que ele varre praticamente o Araújo e é pênalti. Não tem o que falar, é falta dentro da área. Só que aí o VAR chama o Anthony Taylor para dizer que o lance foi fora da área. Enquanto isso, a repetição vai rolando. E claramente, a bola é em velocidade, mas claramente, com o frame a frame, dá para ver que foi dentro da área. Inclusive, a falta termina muito dentro da área. É muito dentro da área. Enfim, a não ser que os caras tenham acesso a uma câmera escondida que ninguém viu. Mas não tem como. Estava dentro da área, né? As três imagens que a gente pôde ver diziam isso. E o Anthony Taylor volta atrás na decisão. E dá falta. E aí rola o cartão amarelo. Acho que é para amarelo, mesmo que fosse penalidade, porque a jogada estava muito lateralizada para o jogador do Clube Bruges. E aí eu coloquei no meu Twitter o lance, enfim, e comentei que realmente foi bizarro, foi absurdo. É inegável que foi pênalti. E até os benfiquistas que me seguem por lá, e portistas, dizendo que foi pênalti, que o Sporting tinha sido, entre aspas, né, vamos falar aqui claramente, entre aspas, assaltado. E foi realmente um lance bizarro, cara. E é um lance capital. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Depois, durante todo o primeiro tempo, muitas faltinhas, muita paralisação, muita conversa. O Anthony Taylor quer aparecer sempre. A gente já vê isso em alguns jogos da Premier League. O Anthony Taylor ele é capaz de fazer uma parada muito legal, que é unir todas as torcidas da Premier League num ódio contra ele. E esse cara vai apitar um jogo de Liga dos Campeões, assim. Enfim, primeiro tempo desastroso. E aí tem mais um lance capital do primeiro tempo, que é uma cabeçada do Solis, na disputa com o Quaresma. Eles sobem
Eles correm para a bola juntos. O Quaresma sobe e o Tissoles não sobe, abaixa a cabeça e dá uma cabeçada brutal no Quaresma. Esse lance, primeiro que eu acho que o VAR tinha que chamar para possível vermelho, tá? Porque por mais que foi imprudente, que o cara não quis machucar, a imprudência também tem o seu preço. Porém, deu amarelo, né? Mesmo assim o VAR não chamou. O Quaresma tem que sair de campo, entrou o San Justo, mais uma substituição, né? Enfim, para o time, estava treinado de uma forma, tem que se adaptar. E depois, o Tsolis vai regressar a campo sem autorização do árbitro, ele já tem um amarelo por conta da cabeçada. Regressa a campo, o árbitro tem que parar o jogo e na regra é cartão amarelo. Não dá o cartão amarelo. Ou seja, o Sporting era para ter tido um pênalti na primeira etapa e um cartão vermelho para o adversário. Não é chororô de arbitragem, é simples. O Anthony Taylor é ruim, é fraquíssimo, é bizarro o que esse cara ainda continua apitando nesse tipo de jogo em alto nível, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões. Ponto. Tirando a arbitragem da sala, vamos falar de bola no segundo tempo. Faltou ao Sporting. Falta repertório ao Sporting. O Sporting é um time muito previsível, um time muito sem profundidade. O Gyökeres fica sozinho, cara. Ninguém cola no Gyökeres para aproximar, fazer 1-2, fazer tabela. Ele cai pela direita, cai pela esquerda, faz jogada de linha de fundo, cruza na área, ninguém aparece para completar. Ele briga com os zagueiros. E o Gyökeres, ele tem que receber a bola em velocidade. Aproveita que o Clube Bruges está fazendo uma pressão alta e joga na bola longa, cara. Coloca a bola no pé do Yulmond, bola longa, ou sei lá, nos principais lançadores desse time. Bota o Kenda para correr, o Catão para correr. Joga na bola longa. E aproveita o Gyökeres no facão, como a gente fala no Brasil, né? Que é aquele ataque na diagonal que o jogador faz ao espaço, em velocidade. E não com o Gyökeres recebendo a bola de costas e com 2, 3 caras atrás dele, porque não tinha ninguém para marcar. Eles iam marcar o Gyökeres. Muito mal aproveitado, muito mal aproveitado. E aí, o João Pereira tem que mexer no jogo. Vendo a inércia, vendo que o Clube Bruges não é nada disso, tem que tentar ganhar o jogo, porque senão vai perder. E a substituição que ele me faz é tirar o Araújo e colocar o Esgaio. O Esgaio já é um jogador extremamente contestado. Não acho que seja horroroso, como muitos falam, mas, cara, pra que tirar o Araújo e colocar o Esgaio? Inclusive tirar um jogador que tá ligado no jogo, tá quente no jogo, pra colocar um outro que entrou dormindo, né? E basicamente foi isso que aconteceu. O Esgaio, no lance do gol, ele acaba olhando a disputa de bola, deixando o jogador do Clube Bruges passar nas costas dele, acho que é o Nilson, e sai o segundo gol, né? No finalzinho da partida, o 2-1. Uma falha de um jogador que o João Pereira colocou e que para mim não fazia sentido aquela substituição. E segundo, por que não colocou o Harder antes no jogo para fazer companhia ao Gyökeres, para brigar ali e dar mais espaço, né? Porque uma coisa é você jogar contra uma linha defensiva que está ali com 4, 5 jogadores, um só. Outra coisa é com 2, né? Pelo menos você puxa a marcação, libera um pouco mais de espaço. E o Harder é um jogador físico, é um cara que pode, dentro da área, decidir, inclusive na bola aérea. Demorou demais. Enfim. Então tem 3 patamares e 3 pilares para a gente discutir, mas, enfim, é uma derrota muito ruim para o Sporting. O Sporting agora perde a oportunidade de chegar no G8, que era importante, sim, para diminuir datas. Tem Taça da Liga em janeiro, tem jogos complicados, uma sequência aí do Campeonato Português, enfim, mas perde para ele mesmo também. A arbitragem atrapalhou muito, mas eu acho que não dá para tirar as culpas do que aconteceu na segunda etapa e é uma pena. É uma pena porque o Sporting está num momento da temporada muito ruim e que é um momento crucial. E passando então, né, para Bayern de Munique 5-1 para cima do Shakhtar de virada, hein? De virada. Primeiro ponto, eu já imaginava pelo momento do Shakhtar, né? Porque se a gente for pegar pelo Bayern, quantidade de lesões impressionante. Gnabry, Palhinha, Davis, enfim, Harry Kane, Neuer, muitos jogadores que se Coman, muitos jogadores que seriam titulares não estavam possibilitados, mas o Bayern tem tanto
tem tanta qualidade, tanta gente no banco de reservas que pode entrar e corresponder, que um jogo como esse, contra um adversário fragilizado, inclusive institucionalmente por conta de tudo que está acontecendo, cara, eu já esperava que o Bayern iria vencer com uma certa facilidade. Tomou alguns sustos, tá? Não foi um jogo extremamente, um passeio no parque extremamente tranquilo. O Peretz, e aí o primeiro parêntese, que substituiu o Neuer, fez um bom jogo, boas defesas, especialmente no segundo tempo. Teve um chute do Pedrinho, enfim, dos brasileiros de fora da área. Um jogador que precisa jogar para ter confiança. Né? Já estavam falando, inclusive, de buscar um goleiro agora no meio da temporada, um cara mais experiente, mas eu acho que dá para ir apostando no Peretz, porque o Neuer tem uma costela quebrada, né? Então vai ficar de fora até janeiro, muito provavelmente. Vamos ver quando é que volta. Só que o Bayern de Munique teve que virar o jogo, né? Começou pressionando, com a bola no campo do adversário, linha alta defensiva, o que aconteceu? Contra-ataque. Só que aí eu acho que não foi culpa da defesa e sim do Leimer, né? Foi culpa do sistema defensivo, porque o Leimer sai da sua posição de origem na direita, que ele tá jogando de lateral direito, para dar o bote no meio-campo, um bote desnecessário, porque ele tá muito longe da jogada, e nas costas dele, o Kevin, ex-Palmeiras, brasileiro, passa tranquilo. Tanto que o Kim Min-jae tem que voltar correndo, que nem um maluco. E aí o Kevin utiliza muito bem o corte, deixa o corpo do Kim Min-jae passar, bate muito bem colocado para fazer 1-0. O Bayern poderia ter se complicado na partida, mas logo começou a dominar. E o próprio Leimer, que erra na leitura do primeiro gol, ele faz o segundo gol, um passe do Thomas Müller, a bola sobra para o Olise, um pouco mascado, um lance de muita luta já no início da jogada, recuperação, e o Leimer faz o gol de empate. A partir daí, o que eu achei do Bayern? Faz muita falta o Harry Kane, né? Muita falta em termos de ter uma referência ali, né? Quando o Lewandowski saiu, a gente já sentia isso numa temporada inteira. E depois, agora com o Harry Kane, quando não está presente, faz muita falta, cara. Parece que os jogadores querem trocar de posição a todo momento e essa troca atrapalha uns aos outros, né? Você vê a hora o Sané entrando pelo meio, batendo cabeça, perdendo a bola com facilidade, o Olise errando passe, a última bola do Musiala não estava saindo, finalização que os caras vão tentar inverter e erram a bola, enfim. O Bayern me pareceu ter o controle, mas batendo cabeça no sistema ofensivo, assim, faltava o último passe, faltava capricho, faltava posicionamento, faltava o cara para colocar o... faltava tudo para conseguir concretizar o volume de chances em gol. Mas uma hora ou outra a coisa iria acontecer, né? Dificilmente com aquela quantidade de domínio ofensivo. E aí sai o gol do Thomas Müller, né? Ainda na primeira etapa, virada para o 2-1. O Thomas Müller chegou a 55 gols na Liga dos Campeões. Ele é o 7º maior artilheiro da história da Champions, né? Aquela história de ser um jogador subestimado, ele é um dos maiores, né? Por muita gente, porque o cara é o 7º e tá a um gol do Ruud van Nistelrooy para chegar aos 6º lugar, aos 56 é o 6º lugar na artilharia geral da Liga dos Campeões. Óbvio, olhando mais para cima é difícil você pegar os caras que estão lá, né? Os 3 primeiros, Cristiano, Messi e Lewandowski, já tem mais de 100 gols. O Raul tem na casa dos 70 e poucos e tal. Mas mesmo assim, é legal de ver o Thomas Müller ainda jogando, apesar de que também estava se enroscando muito na bola, com a bola no primeiro tempo. E aí vira, cara, até deixei aqui na minha colinha, vira o segundo tempo e o Bayern de Munique continua na mesma pegada, só que aí as coisas começam a sair com mais facilidade, né? O Musiala tem um gol anulado de escanteio, que eu não anularia. Acho que ali tem uma confusão dentro da área, em que é ensaiado isso, tá? Já saiu um gol contra o Heidenheim no último jogo, em que os jogadores se posicionam ali para atrapalhar a visão do goleiro, a bola sai no segundo poste e o Musiala faz o gol. Para mim é gol, tá? Porque não há um agarrão no goleiro, há apenas a presença do jogador do Bayern, eu acho que era o Olise, se eu não estou enganado, ou o Matistel, que o Matistel entrou no lugar do Sané muito bem. Aliás, parêntese aqui, o Sané não tá legal, não tá bem, e já de muito tempo, é um cara muito inconstante, eu também nem sei se renovaria o contrato dele. E outra coisa, o Olise não pode ser banco pro Sané, nunca, nunca. Ou o Kompany entende isso, ou vai ficar cada vez mais difícil defender. Né? Ah, mas eu quero dar mais profundidade, o Olise é um cara mais de carregar a bola 1 contra 1. Não interessa, não tem como o Sané estar no lugar do Olise. Hoje não foi o caso porque o Coman
estava fora, o Gnabry estava fora. Mas geralmente é essa substituição. Não dá. Não dá para entender. E o Olise, enfim, faz o gol de penalidade aos 69 minutos. O Sacha Boey também entrou muito bem. O Musiala, parecia que o gol dele não saía, teve esse gol anulado, sofre o pênalti, fica reclamando, na sequência da jogada a bola sobra para ele dá um corte dá um corte não, ameaça bater, o zagueiro passa lotado e ele faz mais um. E para fechar a conta, o seu Olise faz um golaço, né? Daqueles que ele pega, vai limpando na diagonal, da direita para a esquerda, toda a defesa do Shakhtar e faz um belíssimo gol. É verdade que a defesa deu uma facilitadinha, mas o Olise foi muito bem na percepção do lance. O Musiala chega aos 13 gols na temporada, o Olise chega aos 9 gols na temporada, 7 assistências, é um dos destaques, é um dos protagonistas. Para mim, Musiala, Olise e Harry Kane são intocáveis. Coman, Gnabry e Matistel e Sané que briguem pelo outro lado. Olha só quantos jogadores que eu vou falando por aqui, né? Mas é uma vitória importante para o Bayern, porque agora o Bayern ainda tem mais 2 jogos e vai tentar chegar no G8. Eu acho que o Bayern vai conseguir pela sequência que tem e mais um jogo para mostrar que o Bayern de Munique será competitivo. Se vai chegar na final, se vai ser campeão, vai ser competitivo até o final. Alguns erros precisam ser corrigidos? Sim. Me parece que a equipe ainda não encaixou de vez? Também. Mas é um processo. E dentro desse processo, a gente está finalizando o ano de 2024, eu acho com uma perspectiva mais positiva do que pessimista sobre o trabalho do Kompany. E a vitória foi muito boa. Meus caros, amanhã tem mais, hein? Mais Champions e mais vídeo aqui no canal. Tchau. Boa noite para vocês, menos para o Anthony Taylor.